Convido os irmãos a inclinarem a cabeça e nós falarmos com o nosso Deus em oração. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pedimos que venha guiar os nossos passos e as suas palavras em nosso coração. Amém. Irmãos, os 3 textos que usamos nesta noite fala de algo que todos nós queremos sempre ter. Vejam que eles falam de sabedoria. Os 3, Salmo, 1 Reis e também a leitura do Evangelho. Nós temos diante de nós o texto do Antigo Testamento. Salomão, com pouca idade, ele até se considerava uma criança, no sentido dele ter pouca experiência de vida ainda. Provavelmente Salomão, nessa ocasião aqui, ele já era pai, mas com pouca experiência, pouca vivência, também como adulto. Governar toda uma nação, essa era o desafio que estava diante dele. Ele ia assumir uma grande nação como rei. Ele estava assumindo o lugar do seu pai Davi. E era costume naquela época subir nos montes para oferecer sacrifício a Deus. Como tinham um costume, eles colocavam altares a deuses pagãos nos montes, e esses altares eles foram derrubados pelo povo de Deus e ali edificados altares para honrar, louvar o nome do nosso Deus. Então Salomão, ele subiu a um monte, e ele escolheu o monte mais alto, que ficava a uns 10 quilômetros talvez da casa dele, e não se sabe o porquê ele fez isso, mas ele escolheu esse monte para render ali sacrifício ao Senhor. E olha o que diz o versículo: em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Diante da tarefa de governar uma nação, ele então responde ao Senhor: teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar esse teu povo? Vejam, irmãos, ele pede um coração compreensivo, sabedoria, um coração diante da nação que ele tem para governar. E olha que ele não pede qualquer sabedoria, ele não pede simplesmente uma sabedoria administrativa, mas olha quão profundo é o pedido que ele fez. Ele disse para discernir, diferenciar entre o bem e o mal. Ali está o segredo da sabedoria que Salomão pediu para Deus. Irmãos, nós estamos hoje no primeiro dia do ano. O culto poderia ter sido ontem? Sim. Mas hoje estamos diante do altar do Senhor. Quando na virada do ano, geralmente o que as pessoas desejam para você? Felicidade, prosperidade. As pessoas desejam tudo de bom para você.
Será que a virada do ano de ontem para hoje mudou alguma coisa na sua vida? Será que muda porque mudou um número na agenda? É claro, irmãos, que nós temos que refletir quais são as nossas perspectivas para esse ano. Eu sei que todos nós temos perspectivas, nós pensamos algumas coisas, nós queremos mudar alguma coisa. E nós precisamos mudar algumas coisas. Quando chegarmos lá no final do ano de 2022, eu tenho certeza que muitos de vocês vão olhar para trás e fazer uma análise: eu alcancei a minha meta? Ou eu não consegui cumprir aquilo que eu tinha proposto no início do ano? Vamos fazer um exercício de imaginação. Se Deus hoje à noite aparecer para ti, sentar na sua frente, falar: senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Peça para mim o que você quer que eu te dê. O que você quer que eu te dê nesse novo ano? Peça, que eu vou te dar. O que você pediria a Deus? O que você olharia nos olhos de Deus e falar: Deus, eu peço isto? Talvez, por ser início de ano, nós vamos pedir algumas coisas, nós podemos pedir a Deus algumas coisas, né? Talvez nós pedimos uma conta bem gorda. Seria bom, né? Uma virada de ano e de repente assim, num estralar de dedos, a sua conta enche. Talvez nós poderemos pedir e falar: Senhor, eu quero riqueza esse ano. E é o que as pessoas mais desejaram, acho que na virada do ano. Quando eles falam em prosperidade, o que exatamente nós estamos falando, o que nós estamos desejando para as pessoas? Talvez nós poderíamos pedir mais amor. Poderíamos pedir mais amor entre os homens, assim como nós vimos ali, paz entre os homens a quem Deus quer bem. Para que haja paz tem que haver um amor verdadeiro. Então Deus sentado na sua frente, você ia falar: Senhor, manda mais amor. Eu quero mais amor. Eu preciso. O amor verdadeiro, aquele amor que se doa. Não é aquele amor em que as pessoas vêm simplesmente me satisfazer os meus caprichos. Mas eu estou falando daquele amor que se doa. Quem sabe, olhando para a sociedade, isso está fazendo falta, sem dúvida nenhuma. Nós, diferentes de Salomão, não vamos ser rei. Até mesmo que o nosso país não tem o sistema de rei. Então nós podemos descartar a ideia de que alguém vai chegar na nossa casa e dizer: agora você vai ser rei sobre toda essa nação. Vamos descartar isso. Mas eu penso que é exatamente isso que nós devemos pedir: sabedoria. Sabedoria. Vocês sabem que em muitos setores da sociedade foi um ano difícil o ano passado. Muitos setores. Nós olhamos para a sociedade, nos últimos 2 anos, está começando um caos na sociedade.
Não só pela doença que surgiu, não só por isso, mas porque o ser humano está mudando, nós estamos mudando. É ou não é? A sociedade está em transformação e nós precisamos pedir sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria. Não só para desempenhar bem a nossa profissão, mas o que nós estamos precisando saber e ter é a sabedoria que diferencia o bem do mal. Nós precisamos desta sabedoria. É isso que está de fato fazendo falta. Vamos analisar algumas coisas. Nossos governantes e autoridades estão precisando da sabedoria para diferenciar entre o bem e o mal. E nós temos muitos exemplos de outros países que dependem do governo. O povo está fugindo de lá. O povo está na miséria. Por quê? Porque os seus governantes não souberam diferenciar entre o bem do mal. Administraram simplesmente para os seus próprios umbigos, para os seus próprios prazeres. À medida que cresce, à medida que as nações estão crescendo, também crescem os problemas sociais. Isso é lógico. Quem viveu em Cacoal há 30 anos atrás e está aqui hoje, sabe que Cacoal de hoje não é a Cacoal de 30 anos atrás. E à medida que as nações estão aumentando também os seus problemas e as suas dificuldades de governar. As coisas estão amarradas. Não tem como fazer muitas coisas. E o problema é que nós, às vezes, achamos e criticamos aqueles que governam. Aqueles que governam. Sabedoria igual à de Salomão, nenhum homem mais na face da terra terá. Isso é promessa de Deus. Mas os nossos governantes estão precisando da sabedoria que diferencia o bem do mal. Essa sabedoria Deus não nos tira. Deus nos dá. Deus nos acrescenta, porque Ele quer que nós fugimos do mal. Os pais precisam da sabedoria de Deus como chefes de família. E aqui eu estou falando dos homens, tá? Dos chefes de família. É assim que a Escritura reconhece o homem, é assim que Lutero reforçou em todos os seus ensinamentos, que os pais estão precisando desta sabedoria de Deus. Para quê? Para governar a sua casa. Para governar a sua casa. E olha como é difícil. É interessante que nós, seres humanos, criticamos tão facilmente os outros, os nossos governos, nossas autoridades, nós criticamos e achamos que deveria ser feito tudo diferente. Mas muitos pais não estão dando conta de administrar a própria casa. Apontar o dedo para os outros é fácil. Mas se eu estivesse no lugar do nosso governante, que decisão eu tomaria com a visão que ele tem da situação?
Nossos pais estão precisando dessa sabedoria para diferenciar e cuidar entre o bem e o mal que está entrando na sua casa. Os pais estão precisando, irmãos, urgentemente disso. Os pais estão precisando colocar na própria vida o que é prioridade. O mundo está perdido. O mundo não sabe mais o que é prioridade na vida. Se coloca tanta coisa que não tem valor nenhum, ou que pouco vai acrescentar em nossa vida, se coloca em primeiro lugar. As mulheres estão precisando de sabedoria. Sim, mulheres precisam de sabedoria. Assim como os homens são servos de Deus, vocês também são servas de Deus. Do mesmo nível. Deus nos cobra de maneira diferente, mas todos nós servimos ao mesmo Deus. E as mulheres também precisam desta sabedoria, discernir o bem e o mal dentro do seu lar. O que está entrando lá é para o bem? Vai edificar o meu lar? Ou vai destruir o meu lar? Eu vejo com grande preocupação que as nossas mulheres, e eu falo isso de coração, pela exigência da sociedade, pela exigência dos nossos tempos, tem mulheres que têm 3 empregos. É necessário? Mulheres que trabalham fora de casa em 2, 3 trabalhos e ainda têm que atender o serviço da casa. Eu não estou falando aqui que é obrigação só de vocês cuidar da casa, não é isso. Mas o mundo está tão exigente, e eu me pergunto até onde de fato é necessário tudo isso. Até onde vai isso? Depois que os filhos se perderem, o choro vai ser grande. O choro vai ser grande. Casais estão precisando desta sabedoria para diferenciar o bem do mal. Vemos vidas desmoronando. São culpados? Não estou aqui procurando culpado, mas o que nós vemos em certo sentido, é assustador. O que está acontecendo em nossos lares? O que está acontecendo entre marido e mulher? Que de repente, do nada, tomam uma decisão tão séria. Aqueles votos que se faz diante do altar de Deus, o que se faz com isso? Às vezes, por coisas banais, a vida do casal está desmoronando. Precisamos dessa sabedoria, irmãos, para lidar com isso aqui, com essa tecnologia que nos últimos anos vem atropelando tudo. Nós nem temos tempo de associar o que aparece de novo e já vem coisas modernas atrás disso. É bom, tanto é que eu estou usando. Se não fosse toda essa tecnologia, o meu trabalho seria muito mais penoso. Mas até onde é bom?
Até onde nós temos que dar uma freada nisso? O que está entrando na nossa casa por esse meio de comunicação é bom ou é ruim? Precisamos disso, irmãos, para ter um coração sábio. Se para nós que vivemos aí no tempo que não tinha energia elétrica, muitos aqui viveram na época da velhinha, do liquinho. Buscava água longe de casa, lavava roupa lá no riacho. Se nós somos uma geração que conhecemos quando não tinha muitas coisas e conhecemos o que tem, imagina a cabeça das nossas crianças. Nós que temos mais idade, às vezes acusamos os jovens de forma injusta. Ah, no meu tempo não tinha isso. É culpa deles que tem agora? É culpa dos nossos filhos que hoje tem toda essa tecnologia, tudo à nossa disposição? Não é. Não é culpa deles, não podemos culpar eles disso. O que nós precisamos é ensinar a usar. E dá trabalho? Dá muito trabalho. E as nossas crianças, nossos jovens, estão precisando desta sabedoria de Deus. Os pais, aí nós temos crianças aí pequenas dentro da igreja, peçam sabedoria a Deus para educar os filhos de vocês no caminho do Senhor. E quem tem jovens aí, incentive para que nesse próximo ano eles participem da reunião de jovens. A congregação, a igreja está oferecendo um meio para poder ajudar vocês na educação desses jovens. Para dizer, jovens, vão com calma, cuidado com esse fogo dos jovens aí, né? Nós queremos orientar eles para que eles não tomem uma decisão hoje que vai trazer um sofrimento para o resto da vida deles. Então os jovens precisam de sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, talvez a gente pense só no conhecimento, né, irmãos? Só no conhecimento, mas essa sabedoria de Deus para discernir entre o bem e o mal, olha o que mais está envolvido aqui, tem muita coisa. O coração compreensivo é um coração humilde. Um coração humilde. Um coração que reconhece os pecados, isso também faz parte da sabedoria de Deus. Faz parte a fé salvadora no Deus triuno, a fé verdadeira no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A visão das prioridades da vida faz parte desta sabedoria. 2022. Abençoado 2022 para vocês. E esse abençoado não é abençoado por qualquer um, mas por Deus. Por isso, irmãos, busquem a sabedoria de Deus. Assim como Deus deu tudo o resto para Salomão, vocês veem como Salomão ficou rico. Como Salomão teve prosperidade na vida, mas isso Deus quis dar para ele. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Creiam nisso, vivam isso, e vocês vão ver as maravilhas que Deus faz na vossa vida, no vosso lar. Que nesse novo ano saibamos buscar um coração compreensivo e Deus nos oferece essa sabedoria em sua palavra. Busquem, irmãos, essa sabedoria na palavra. Que o Espírito Santo nos conduza nesta jornada de buscar todos os dias mais sabedoria para a vida eterna. Amém.